Boa noite, igreja. Graça e paz. Fiquei incumbido essa quinta-feira de estar aqui junto com os irmãos, adorando a Deus e trazer uma palavra ao teu, ao meu e ao nosso coração. Amém? Quero agradecer aqui a direção deste culto pelo privilégio de me convidar e me dar a oportunidade de estar aqui pregando, nessa quinta-feira. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de João, o Evangelho de João. Também uma passagem bastante conhecida dos irmãos. Eu queria aqui esboçar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Glória a Deus por isso. O Evangelho de João, no capítulo 11, do verso 32 ao 44. Todos acharam? Do verso 32 ao 44, diz assim: chegando ao lugar onde Jesus estava, e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou Jesus. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos de cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta, com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse Jesus. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Amém? Pai amado, nós em nome de Jesus, Senhor, queremos aqui prestar o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa gratidão, Senhor, por mais uma vez podemos estar aqui reunidos como igreja, como irmãos, como família de Deus, ó Pai, para te adorar, para prestar a Ti o nosso culto, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua palavra venha de encontro com o nosso coração, Senhor. O Senhor tem liberdade em nosso meio. Fala, Senhor, através da Tua palavra. Verdade que o Senhor já falou através dos louvores, mas certamente o Senhor continuará falando aos nossos corações. Leva cativo, Senhor, a cada pensamento que aqui está, a cada mente, a cada coração, Senhor amado. Toma cativo nas Tuas mãos, ó Pai amado. Eu repreendo toda e qualquer distração, tudo aquilo que nos rouba da Tua presença, tudo aquilo que nos rouba a palavra do nosso coração. Assim nós oramos no nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Amém. Amados, essa é uma passagem bastante conhecida, onde conta a história de Lázaro, um amigo de Jesus que morreu, ficou 4 dias morto. Jesus vem e ressuscita a Lázaro. É uma história bastante conhecida,
Eu queria chamar a atenção dos irmãos, é que para você conhecer o caráter de Deus, para você saber como Deus age, como Deus trabalha, é somente através da palavra de Deus, é somente através da Bíblia. A Bíblia nos mostra, nos revela quem verdadeiramente Deus é, a forma na qual Ele trabalha, os propósitos nos quais Ele estabelece. Porque muitas vezes, amados, nós não entendemos o agir de Deus. Costumo dizer que a nossa mente é finita, mas a mente de Deus é uma mente infinita. Ou seja, nós jamais iremos alcançar o raciocínio de Deus, nós jamais iremos alcançar os seus propósitos antes que ele aconteça. Então, mas a Bíblia, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que tudo que foi escrito, tudo que ela mostra, é para exemplo nosso. Abra lá 1 Coríntios capítulo 10. Olha o que o apóstolo Paulo, ele escreve em 1 Coríntios 10. Ele vai descrevendo aqui no capítulo 10 a história de Israel, tudo que aconteceu com Israel, tudo que foi relatado em relação a Israel. E lá no verso 6 ele diz assim, estas coisas ocorreram como exemplo para nós, como exemplo, não é? Para nós, da forma que Deus tratou Israel, da forma na qual Deus falou com Israel. Tudo isso serve de exemplo para nós, porque Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Da forma que Ele tratou Israel, Ele também trata o seu povo, porque Israel também é o seu povo. Então, através de Israel, quando nós olhamos para Israel, nós sabemos o que podemos fazer e o que não podemos fazer. Nós aprendemos qual é o propósito de Deus para nós, qual o desejo de Deus para nós, e através dessa palavra a gente vai conhecendo o caráter de Deus. Tudo isso foi escrito para exemplo nosso. O povo murmurou no meio do deserto, reclamou de Deus no meio do deserto, reclamou de Moisés no meio do deserto, morreram todos no meio do deserto, porque se rebelaram contra Deus. Deus tinha um propósito com aquele povo, e através daquele povo mostrar o poder dele, se fazer conhecido entre as nações. Era o propósito que ele tinha com Israel. Então tudo que foi relatado, tudo que está relatado aqui na palavra de Deus, na Bíblia, serve de exemplo para nós. Da mesma forma que Deus tratou o povo no Velho Testamento, trata também no Novo Testamento. O Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Não muda, só muda para nós, velho e novo, mas o Deus é o mesmo. Isso que aconteceu, que está relatado também no livro de João, capítulo 11, o livro de João, também serve de exemplo para nós. Jesus fazia milagres? Sim, a Bíblia relata que ele fez muitos milagres. João chega a dizer que se fosse escrever todos os milagres que Jesus fez, não haveria livros para poder escrever os milagres dos quais Jesus realizou. Tantos milagres que Jesus realizou. E ele continua realizando nos dias de hoje? Continua, porque ele é o mesmo. Ele é o mesmo. A forma que ele trabalhou no passado, ele trabalha nos dias de hoje, e amanhã continuará trabalhando da mesma forma, porque nele não tem variação, nele não tem mudança. Só que muitas vezes a gente, para entender Deus, entender o agir de Deus, a gente precisa conhecer a palavra de Deus, a gente precisa conhecer o caráter de Deus, da forma da qual ele trabalha. No Evangelho de João, verso 11, capítulo 11, eu quero explanar aqui algumas coisas, alguns fatos que mostram o caráter de Deus, que mostra o agir, da forma da qual Deus trabalha. Eu coloquei aqui como título desse sermão, a espera de um milagre. A espera de um milagre. Deus ainda faz milagre. Jesus ainda faz milagre, tá? Porque Ele é o mesmo de ontem, o mesmo hoje. A espera de um milagre. Irmãos,
Jesus, na cidade de Betânia, ele conhece essa família onde que fazia parte Marta, Maria e Lázaro. Era uma família próxima de Jesus, uma família que Jesus conhecia, se relacionava com essa família, tinha amizade com essa família, ia na casa dessa família. Ou seja, Jesus era conhecido da família, assim como a família também era conhecida de Jesus. De repente, acontece um incidente, e Lázaro adoece. Mandam chamar Jesus. Chama Jesus, que com certeza ele virá correndo para salvar Lázaro, para curar Lázaro. E quando Jesus fica sabendo que Lázaro está adoecido, a Bíblia diz que ele espera mais 2 dias. Isso porque ele era amigo de Lázaro, isso porque ele conhecia Lázaro, isso porque ele fazia parte da família de Lázaro, entrava e saía na casa de Lázaro. Ficou sabendo que Lázaro estava doente e esperou mais 2 dias. Nesse período, Lázaro morre. Enterram a Lázaro, coloca ele numa gruta, coloca uma pedra lá na frente. Depois Jesus vem. Depois de 2 dias Jesus vem. E havia já, no total já havia passado 4 dias que Lázaro havia morrido. No coração de Marta e no coração de Maria, não dava para fazer mais nada. O desespero delas era para que Lázaro fosse curado, Lázaro fosse salvo. Jesus salvou tantas pessoas, ele fez tantos milagres, deu vista a cegos, fez com que surdos ouvissem, fez com que coxo andasse. A expectativa delas com Jesus é que ele viesse rapidinho para socorrer o seu amigo. Então, quando Jesus chega na aldeia, Marta corre para falar com Jesus. Jesus, eu vim aqui para acordar Lázaro. Não, eu sei. Marta começa a conversar com Jesus, e Jesus fala, não, eu sou a ressurreição. Não, eu sei que ele vai ressuscitar. Não estava entendendo o que Jesus estava dizendo. Maria então, mas nem saiu do lugar, tão chateada que estava com Jesus, bicuda com Jesus, dá a entender, porque Jesus não socorreu o seu irmão, porque Jesus não salvou o seu irmão. Nós muitas vezes ficamos bicudos com Deus também. Muitas vezes a gente fica chateado com Deus, porque Ele não fez como a gente esperava que Ele fosse fazer. Ele não agiu da forma da qual nós, no nosso entendimento, Ele deveria agir. Ficamos chateados com Ele, ficamos bicudos com Ele. A gente deixa de ir para a igreja, a gente deixa de orar, a gente deixa de louvar. Por quê? Porque não agiu da forma da qual eu esperava. Assim foi com Maria, aquela que, em um certo momento, Jesus, quando entrou na casa deles, ela juntou o cabelo com um unguento, né? Jogou lá um unguento, um azeite, um perfume, né? Aos pés de Jesus, e com seus cabelos esfregou no pé de Jesus. Essa mesma Maria ficou chateada com Jesus depois, né? Porque Jesus não havia socorrido seu irmão. E Jesus manda chamar a ela, chamar Maria. Quando Maria vai falar com Jesus, ela fala, puxa vida, Jesus, amigo da onça você. Se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se você tivesse ouvido, você tivesse escutado, no momento que nós chamamos você, Lázaro estaria vivo. Jesus lá ficou agitado no seu coração, porque ele gostava de Lázaro, ele amava Lázaro. E ele desce ao sepulcro, e tinha uma pedra grande tampando o sepulcro. Era uma gruta, um buraco na pedra, um buraco na rocha, e essa pedra tampava esse buraco. Lázaro estava lá dentro, 4 dias já morto. E ele dá uma ordem para o povo, olha gente, tira essa pedra.
E as irmãs do morto falaram: não, mestre, a gente vai tirar essa pedra, ele já está morto, está fedendo. O ser humano, amados, ele entra num estado de decomposição horas depois de falecido. Ele acaba de morrer, tem que tampar tudo quanto é buraco, dependendo da morte que ele tem, o tipo de morte que ele tem, tampa tudo. Por quê? Ele já começa a exalar, o corpo dele começa a entrar em estado de putrificação, horas depois. Agora você imagina 4 dias depois, mau cheiro, odor, que provavelmente deveria estar Lázaro, não é? Não, Senhor, é doido, tirar a pedra. Eu estou aqui conjecturando, tá, amados? Que nem disse o pastor lá, né? Estou aqui conjecturando, não que não chamaram Jesus de doido, nem nada disso, né? Estou usando aqui meu linguajar, né? Já está cheirando mal, não vai tirar a pedra não, porque vai dar problema. E Jesus, mais uma vez, persiste: tirai a pedra. E aí ele dá uma deixa para as irmãs. Eu não falei para vocês? Se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. E tiraram a pedra. E Jesus chama Lázaro para fora. E Lázaro, 4 dias depois de morto, sai para fora, todo amarrado, todo cheio de faixa, vivinho da Silva. Vivinho da Silva, amados. O seu pulmão funcionava, o seu estômago funcionava, seus olhos funcionavam, o seu corpo todinho em funcionamento. 4 dias depois de morto. O cérebro humano, alguns minutos que ele fica sem oxigenação, sem oxigênio, ele entra em falência. Minutos depois. Lázaro fazia 4 dias que não recebia oxigenação, seu corpo estava inerte. Aos olhos humanos, é possível que isso aconteça? No nosso entendimento, você consegue entender uma coisa dessa? Consegue alcançar uma coisa dessa? Não. Por isso, amados, o milagre de Deus não se explica. O milagre de Deus se vive. Simplesmente se vive. Não se explica. Porque se você for tentar explicar a Deus, compreender a Deus, entender a Deus, você vai entrar em parafuso. Então, amados, eu quero aqui extrair algumas lições desse texto. Em primeiro lugar, as dificuldades vêm para todo mundo. A enfermidade bate na porta de todo mundo. Não importa o cargo que você tem, não importa o nível de santidade que você tem. Os amigos de Jesus também padecem dificuldade. Foi o que aconteceu com Lázaro. Era amigão de Jesus, estava ali com Jesus, andava com Jesus, batia papo com Jesus, tomava café com Jesus e adoeceu. Os amigos de Jesus, os filhos de Deus, também padecem enfermidades. Ninguém está imune a enfermidades. Tem muitos cristãos, muitos crentes, amados. Eu já ouvi falar, pessoa falar: eu rejeito enfermidade, eu rejeito toda e qualquer doença. Eu também. Mas a diabetes está aí, o triglicéridos está aí, o colesterol está aí, e assim vai, a pressão alta está aí. Não tem bom nessa terra. Todos nós, quando nascemos, já nascemos uma data de validade. Ah, pastor, mas Isaías 53 diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. É um erro. É um erro na maneira de pensar, um erro na tradução, não na tradução, mas é um erro
de entendimento. Quando Isaías fala que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, está escrito lá em Isaías 53, amém? É 53? Ele tomou sobre si as nossas dores, levou as nossas enfermidades, mas a gente continua doente, a gente continua ficando enfermo, a gente pega um vírus e derruba a gente, esse corpozarrão que nós temos aí, essa massa desse corpo que você tem, um vírus te derruba. Errou a palavra? Não, a palavra de Deus não mente. Quando Isaías fala de que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ele está falando uma visão escatológica, uma visão no futuro. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, naquele corpo glorioso do qual ele recebeu, amém? Quando Jesus ressuscitou, ele recebeu um novo corpo, amém? Esse corpo também nós vamos ter, após a ressurreição. Esse corpo sim não tem enfermidade, esse corpo sim não tem mais dor. Um erro de entendimento. Ou seja, nós estamos sujeitos às enfermidades, nós estamos sujeitos às dores, nós não estamos imunes às dificuldades, nós não estamos imunes às enfermidades. Mas uma coisa nós temos, uma esperança. Nós temos uma esperança que se chama Jesus. Ele pode fazer grandes coisas, Ele pode realizar grandes milagres, Ele pode mudar toda e qualquer situação. Mas uma coisa nós temos que ter em mente: todos nós estamos sujeitos a enfermidades, estamos sujeitos às dores. Outra coisa que eu entendo: o tempo de Deus não é o nosso tempo. Muitas vezes nós queremos para ontem. Quando a gente ora a Deus, coloca a nossa necessidade para Deus, a nossa visão é que era para ter acontecido ontem, é urgente. Achamos que Deus tem uma varinha de coldão, a gente pede, plim plim, plom plom, a coisa aconteceu. Ele está acostumado lá com o micro-ondas, né? Você coloca lá a comida para esquentar e questão de segundo, a coisa acontece. Nós vivemos uma época em que as coisas estão muito rápidas, as coisas acontecem muito rápido, principalmente agora na época da tecnologia. Você fala com as pessoas simultaneamente, rapidamente. A pessoa está lá do outro lado do planeta e você está conversando, está falando com uma pessoa. Acostumamos mal. Estamos acostumados com imediatismo, tudo imediato. E muitas vezes nós achamos que Deus também é assim, que Ele trabalha no mesmo nível que nós. Você quer? Pum, é para já. Ele faz plim plim plom plom, a coisa aconteceu. Não, Deus tem a forma dele trabalhar. O tempo teu, o teu tempo não é o tempo de Deus, assim como muitas vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus tem a sua forma de trabalhar. Deus muitas vezes espera de nós amadurecimento, crescimento, entendimento e experiência, porque a experiência nos leva à maturidade, nos leva a crescer diante de Deus. Então, meu amigo e minha amiga, meu amado e minha amada, meu irmão e minha irmã, Deus tem lá o seu tempo. Então, espera, calma. Deus conhece a tua necessidade, sabe das tuas dificuldades, mas tudo é no tempo dele, não no nosso tempo. Nós muitas vezes não sabemos esperar, mas Deus tem lá os seus propósitos. Quando Jesus esperou 2 dias, sabendo que Lázaro já estava morto,
Ele sabia do propósito de Deus, que através daquela situação o nome do Senhor seria glorificado. Através daquela situação o povo ia saber que Jesus Cristo verdadeiramente é o Senhor. Ao tempo de maturação, Deus tem lá a sua forma de trabalhar, mas eu tenho certeza, como eu sempre digo, o barco, Jesus, Ele está no barco, e tudo vai acabar bem. Tudo vai acabar bem. No meio tem tempestade, no meio o barco balança, no meio da caminhada o vento sopra, mas Jesus está no barco, e tudo vai acabar bem, porque Deus tem propósito em todas as coisas. Se você crê que a tua vida está nas mãos dele, isso é questão de fé. Se você realmente acredita que ele trabalha na tua vida, creia, ele tem propósito em todas as coisas. Nada acontece por acaso na vida do crente. Na vida do crente não existe coincidência, mas cristocidência, porque Jesus está no controle de todas as coisas. Você pode ter perdido o controle, para você talvez na tua visão você não tem mais expectativa nenhuma, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível. É uma questão de fé. Tudo tem o tempo de Deus. Outra coisa que eu tiro dessa lição, que eu aprendo aqui com esse fato que ocorreu, que eu creio que foi verdade. Amém? Porque tudo que aqui foi relatado para exemplo nosso. Deus tem propósitos em todas as coisas. Deus tem propósito em todas as coisas. Uma porta que fecha, Deus tem propósito. Uma porta que abre, Deus tem propósito. Uma enfermidade, Deus tem propósito. Você crê ou não? Como que você vai ver o milagre de Deus se você não ficar enfermo? Como você vai ver a cura do Senhor se você não ficar enfermo? Como é que você vai ver o livramento de Deus se você não passar por momentos difíceis, momentos de turbulência? Amados, Deus tem propósito em todas as coisas. No teu dia a dia, lugar onde você trabalha, lugar onde você estuda, o meio em que você convive, Deus tem propósito para você naquele meio. Deus tem um propósito específico para cada um. Deus não joga dardos, Deus não lança sorte, não, Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Muitas vezes nós perdemos as expectativas, amados. Quando acontece, quando a gente perde o chão, quando a gente perde o nosso chão, segundo a nossa ótica, segundo a nossa visão humana, a gente entra em parafuso, a gente entra em desespero. Mas quando nós passamos a olhar para Deus, quando nós passamos a olhar com a ótica da fé, a gente começa a entender o agir de Deus, o propósito de Deus. Uma vez, quando meu pai já estava bem enfermo, meu pai, ele teve um câncer no estômago, um câncer no odeno, e ele fumava. E aí meu pai, ele nunca aceitou o que eu fizesse parte, que eu me convertesse, porque a gente sempre foi da igreja católica. Minha mãe, muito ligada à igreja católica, então ele achava que eu tinha traído minha mãe, tinha traído a fé da minha mãe. Então meu pai, ele era contra a minha conversão, e já havia passado muitos anos da minha conversão. E meu pai teve esse câncer, e ele não gostava de ouvir falar de Jesus, falava da Bíblia, e ele tinha uma Bíblia na casa dele, em casa tinha uma Bíblia, e a Bíblia, ele era uma capa preta. Naquela época as Bíblias eram capa preta, a borda da Bíblia era vermelha, e tudo tinha um significado, viu, amados? O porquê disso? O preto representa os nossos pecados, o vermelho representa o sangue de Jesus,
que nos purifica, que nos limpa de todo pecado, e as páginas em branco, né, que representa nós, alvo como a neve. Então tinha um significado a Bíblia ser daquele jeito. E ele tinha uma Bíblia dessa na cabeceira dele. E ele falava que quem lia aquele livro ficava louco, ficava doido, porque chorava. Ele via os pessoal que trabalhava com ele na Mercedes-Benz, e os crentes lá acabaram dando uma Bíblia para ele. Então ele falava que o conselho dele era para não ler a Bíblia. Não ler a Bíblia, porque você vai ficar louco. E a gente lê a Bíblia e a gente acaba ficando louco mesmo. Que a gente começa a acreditar em milagre. A gente acredita que o mar vermelho se abriu, né? A gente acredita que Lázaro foi ressuscitado depois de 4 dias. A gente começa a acreditar em Deus. Então a gente fica meio doido. Por isso que Paulo chega a dizer que Deus chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, porque a gente fica louco, né? Fica doidinho por Jesus. Meu pai, quando ele adquiriu essa enfermidade, ele sofreu um bom bocado. Ele sofreu um bom bocado no hospital, enfermou. Ele chegou a operar, fez uma cirurgia, mas ele não, como naquele tempo não usava radioterapia, quimioterapia, e o médico não achou que era necessário, e disse que estava bom. Passado um mês e pouco, começou a virar uma bola, como se fosse uma laranja na boca do estômago dele, e ele estava rasgado de fora a fora. Ele ficou tão confiante que 30 dias depois ele começou a fumar de novo, e aí ele começou a ter aquela tossezinha de fumante, né? Estourou os pontos, ficou uma flor aberta, né? Eu lembro que ele envolvia ele numa toalha e levamos ele para o hospital, foi no Hospital Brasil, e o médico ainda olhou para mim e falou: olha, não tem mais jeito. E eu lembro que eu fui orar, falei: Senhor, mas por que disso? Por que sofrer desse jeito? Por que penar desse jeito? O Espírito Santo ministrou no meu coração. Deus deu um corpo, Deus nos dá um corpo para nos humilhar. Esse corpo é um corpo de humilhação. Por isso que Jesus, ele se humilhou, se fazendo como homem. E foi necessário meu pai enfermar, porque foi lá, no leito de morte, que ele reconheceu Jesus como seu Salvador. Eu creio que ele foi salvo. Eu creio que ele foi salvo, depois de tanta relutância. Então Deus tem lá os seus propósitos. Dói, machuca, mas às vezes é necessário. É os meios e as formas das quais Deus trabalha conosco. Eu costumo dizer que a pedagogia de Deus é no deserto. A pedagogia de Deus é em meio às tribulações. A pedagogia de Deus muitas vezes é em meio às dificuldades. Os ensinos de Deus raramente vai acontecer em berço esplêndido, em momentos de bonança. Lógico que nós temos o direito à bonança. Mas uma coisa, tenha em mente: Deus tem lá a sua forma de trabalhar. Deus tem propósito em todas as coisas. Quando Jesus deixou que Lázaro morresse, esperou Lázaro morrer, é porque ele sabia o que ia acontecer. Jesus sabe qual vai ser o fim da tua história. Então, acalma, confia nele, porque em tudo ele tem propósito. E por último aqui, amados, por último, eu coloquei como removendo os obstáculos. Quando Jesus, ele dá uma ordem para o povo tirar a pedra, e o povo retruca, as irmãs retrucam: como tirar a pedra? Ele já está morto, faz 4 dias que ele está lá. Jesus poderia tirar aquela pedra ou não poderia, amados? Podia? Podia. No sepulcro de Jesus, quem tirou as pedras? Quem tirou a pedra do sepulcro de Jesus? Foi os homens? Foi os soldados? Não. Quando Jesus ressuscitou, os anjos foram lá e tiraram, removeram a pedra. Jesus tinha poder
Aliás, ele tem poder para remover a pedra de Lázaro também. Mas ele deu uma ordem para remover aquela pedra. Se aquela pedra não fosse removida, se as pessoas não tomassem atitude, não obedecessem, não ouvissem, não escutassem, não executassem aquilo que Jesus disse, o milagre ia acontecer? Não. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha em meio à incredulidade. Deus não opera em meio à incredulidade. Muitas vezes nós queremos ver o milagre de Deus, mas sempre tem um ponto de interrogação. Será? Será que pode acontecer? Será que? A gente começa a colocar obstáculos para Deus. Isso demonstra incredulidade, isso demonstra insegurança, incerteza. Hebreus capítulo 11 diz que a fé é o firme fundamento. Nós temos é que crer, nós temos que acreditar, irmãos. Não importa o tamanho do milagre que você precisa, não importa a situação da qual precisa ser resolvida, não importa o tamanho do rombo que tem para você resolver. O que nós temos que olhar não é para as dificuldades, mas nós temos que olhar para aquele que pode resolver todas as dificuldades. Nós muitas vezes barramos o agir de Deus, nós muitas vezes atrasamos o agir de Deus na vida da gente, nós muitas vezes retardamos os milagres de Deus na vida da gente, porque muitas vezes deixamos de acreditar. Senhor, cuida do meu filho, aonde que ele está? Aonde que ele está andando? As amizades as quais ele tem. Ela pede para Deus olhar, mas ela não confia, ela tem que ir lá e colocar o dedinho, ela tem que ir lá e tentar ajudar a Deus. Deus não precisa da nossa ajuda, mas o que Ele precisa de nós é a nossa fé, é a nossa fé. Não coloque barreiras para Deus, não coloque obstáculos para Deus. Se você verdadeiramente crê que Jesus é o mesmo ontem e hoje, sempre o mesmo, que Jesus, como fez milagre no passado, faz milagre no dia de hoje, então creia, então acredite, então confie, então descanse, porque todas as vezes que nós duvidamos de Deus, nós estamos dizendo inconscientemente, Ele é incapaz, Ele é incompetente. E Deus vai operar? Não, não vai operar. Por isso, meu amado, remova os obstáculos que impedem o agir de Deus na tua vida. Remova toda e qualquer circunstância que desabilite a Deus, que desabilite o agir de Deus. Remova do teu coração, remova da tua cachola é cabeça, que só assim Deus trabalha, é só assim que Deus pode operar, amados. Deus respeita o nosso livre-arbítrio, sabia? Ele tem a sua vontade soberana, mas Ele respeita a nossa vontade, Ele respeita o nosso posicionamento. Se você crê, então vai ser feito segundo a sua fé, segundo aquilo que você confessa como fé. Então, meu amado, remova todo e qualquer obstáculo que paira na tua mente, que paira no teu coração, porque esse obstáculo, muitas vezes, ele vai fazer com que o milagre de Deus seja retardado na tua vida. Amém? Vamos remover esse obstáculo, vamos? Vamos remover essa pedra do teu coração aí, do teu entendimento, da tua compreensão. Um dos fatores que Deus não se agrada, mas é quando a gente murmura, quando a gente reclama, por não entender, por não compreender, por não saber qual o meio do qual Deus trabalha. E se nós não conhecemos o meio do qual Deus trabalha, porque não conhecemos a palavra de Deus, duvidamos porque não conhecemos a Deus, nós estamos retardando os milagres de Deus na nossa vida. Então, meu amado, vá aqui um conselho do teu pastor:
remova todo e qualquer empecilho que possa impedir o manifestar, o agir e os milagres de Deus na sua vida. Passe a crer cegamente. Irmãos, a fé, um exemplo prático, para que a gente tenha noção do que é a fé. A fé é você dar um pulo no escuro, crendo que você vai cair nos braços de Deus. Mais ou menos, a fé é mais ou menos, não é lógico, não estou falando para você fazer isso, né? Mas a fé é mais ou menos isso. Você dá um pulo no escuro na expectativa que Deus está lá para te abraçar. Amém? Creia, confie, porque aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Para Marta e Maria era impossível. O irmão já tinha morrido, já estava em estado de putrificação, mas Jesus, ele pode mudar toda e qualquer situação. Amém, igreja? Vamos colocar de pé? Vamos orar a Deus para que o Espírito Santo de Deus venha nos ajudar a remover os obstáculos que paira na nossa mente, que paira no nosso entendimento, que paira no nosso coração. Eu não sei o milagre do qual você espera, eu não sei do milagre do qual você gostaria que Deus realizasse na tua vida, mas eu quero te dizer uma coisa: não coloca regras para Deus, porque Ele não tem regras para trabalhar. Não coloque Deus numa redoma. Não, Deus só pode trabalhar assim. Não, Ele trabalha da forma que Ele quer, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é quem governa, Ele é o que é o Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? Feche os seus olhos. Não sei o que você tem buscado de Jesus, não sei qual é a tua verdadeira necessidade, não sei qual é o milagre que você espera que Jesus faça, mas uma coisa eu quero te dizer: confia nele, confia no nome dele, porque o nome dele é todo poderoso. No nome de Jesus há poder. No nome de Jesus nós desbaratinamos todo e qualquer empecilho. No nome de Jesus nós fazemos proeza. No nome de Jesus as portas se abrem. No nome de Jesus enfermos são curados. No nome de Jesus portas se abrem. No nome de Jesus tempestades se desfazem. Eu creia no nome de Jesus. Pai amado, nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor, nós estamos aqui reunidos como família de Deus, ó Pai amado, porque conhecemos o Teu nome, sabemos, ó Deus, quem Tu és, sabemos, ó Pai amado, a Tua vontade para conosco, Senhor. Teu desejo para conosco é esse, que nós venhamos confiar no Senhor, que nós venhamos acreditar no Senhor, que nós venhamos descansar nas Tuas promessas, porque Tu és um Deus fiel, Pai amado. Perdoa-nos, ó Deus, se muitas vezes duvidamos, perdoa-nos, ó Deus, se muitas vezes agimos de formas erradas, nos desesperamos, falamos muitas vezes sem pensar. Perdoa, Senhor amado, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa fraqueza, da nossa pequeneza, tem misericórdia da nossa pequena fé. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos aqui declarar que acreditamos que o Senhor é Deus Todo-Poderoso para realizar milagres, para realizar infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos, ó Pai amado. Oh Senhor meu Deus, entra em meio a esta causa, entra em meio a essa situação, Pai Santo, vai trazendo o livramento, vai trazendo a cura, vai trazendo a restauração, vai restabelecendo, ó Pai amado, a ordem, Senhor, no nome de Jesus. Levanta, Senhor amado, aquele que está abatido, dá alegria, Senhor, para aquele que está triste, Senhor amado. Injeta, Deus,
no seu coração um novo ânimo, uma nova perspectiva. No nome de Jesus, abre, ó Deus, os olhos da fé. Abre, ó Pai, a mente da fé, Pai amado, para que eles possam contemplar o impossível, para que eles possam ver realizado aquilo que é impossível para o homem, porque para o Senhor tudo é possível, Pai amado. E nós descansamos nessa declaração de fé. No nome de Jesus, ó Pai amado, abençoa este homem, abençoa esta mulher, Pai amado. Toma ele nas tuas mãos e levanta ele, Senhor. Injeta no coração dele uma nova esperança, uma nova convicção, porque é o Senhor quem está no controle de todas as coisas. Assim nós declaramos e assim nós descansamos no nome de Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Toda a minha história ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Amém. Glória a Deus. Viva o milagre de Deus para a tua vida, meu amado, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe, em nome de Jesus.